Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Enquanto você está louvando e adorando ao Senhor, Ele está cuidando. Amém? Ele ouve as nossas orações. Creia no Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Confirma esse irmão com a paz do Senhor, amém? Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade e preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como a esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Lembra quando estavas, quando Deus te encontrou, e de quantas portas Ele já te abriu, os vários livramentos que você já passou. São tantas orações que Deus ouviu, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez.
sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Eu vou testemunhar mais uma vez. Eu vou contar milagres mais uma vez. E as palmas louvam ao Senhor, amém? Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de
Graças a Deus. Amém, igreja? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos dar continuidade a este culto, recebendo o grupo de jovens, aplaudindo mais forte. O grupo Poder Kadosh. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história
seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Oh, 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 oh. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Glória a Deus, o Grupo Poder Kadosh agradece essa oportunidade, as palmas louvam o Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando mais ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. O grupo dos varões, perdão, estão com a oportunidade, aplaude o Senhor Jesus bem forte. Grupo de varões, fogo no altar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Ei, som. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sobre o trono, Ele é soberano, soberano, Criador. Vou sempre te adorar. Eu elevo, não, Cristo. Ele é Cordeiro, Cordeiro de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus Cristo, diga glória a Deus. Aleluia, o povo alegre. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, amém? Mas sem mais delongas, tenho certeza que o homem está cheio. Tem uma palavra diretamente do céu para o nosso coração essa noite. Vamos estar recebendo nessa noite nosso pastor Daniel Dias, batendo palma para Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. 1 Samuel, capítulo de número 15. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus toda exaltação. É digno de honra, de glória. E eu agradeço a oportunidade por Ele me conceder de estar mais uma vez aqui. 1 Samuel, capítulo de número 15. E na medida que você encontrar, você vai me dar um sinal de glória a Deus. 1 Samuel, o seu capítulo é o capítulo de número 15. E o seu versículo é o versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Repita o verso de número 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Repita comigo: e toda noite clamou ao Senhor. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, meu Deus, neste momento eu estarei ministrando a tua santa e gloriosa palavra. E eu peço que neste momento o Senhor venha, meu Pai, conduzir a minha vida, meu Pai, no propósito, meu Pai, que o Senhor tem na noite de hoje para a sua igreja. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço que o Senhor venha repreender todo o impedimento e todo o embaraço. Meu Pai, que a tua palavra, Pai, na noite de hoje, meu Pai, não venha a ser impedida de produzir o resultado que o Senhor tem, meu Pai querido, Pai amado, para cada vida que adentrou por essas portas. Que venhamos, ó Pai, ter reverência, meu Pai, nesta noite e entender que é teu Espírito que fala, e quando o teu Espírito fala, a tua igreja se cala e só glorifica. Então, meu Pai, que nesta noite eu peço, fala com a tua igreja, para a tua glória. A igreja comigo, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte. E pode se assentar. Eu gostaria de alguns minutos da sua atenção na noite de hoje. Nada é mais importante agora do que a voz de Deus e a palavra de Deus. Amém, igreja? Então não fique aí conversando, não fique aí mexendo no celular. Entenda o que Deus tem a falar contigo na noite de hoje. Para que nós venhamos entender esse versículo, é necessário observar todo o contexto. E o contexto vai nos falar acerca de desobediência. A desobediência vem de nada mais, nada menos que o rei de Israel. O rei do qual Deus levantou a pedido do povo para que o governassem.
Antes de Saul, o tempo era um tempo teocrático. Era um tempo onde não havia rei, mas havia apenas Deus como rei da nação. Mas o povo quis se igualar a outros povos e clamou a Samuel um rei. Aparentemente Samuel se entristece. Mas Deus olha para Samuel e fala: Samuel, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Então, que eles clamem por um rei, escolha um rei. Todo o processo é feito, Saul é escolhido e nomeado rei. Até que o começo do seu reinado foi um reinado bom, de sucesso. Só que o capítulo de número 15 aqui, Saul ele entra no pecado da desobediência. A ordem de Deus era muito clara. A ordem de Deus para Saul era destruir totalmente os amalequitas e não poupar nada. Mas Saul, por sua vez, achou por bem poupar o rei Agag e poupar também o melhor dos animais. Passando um tempo, o versículo de número 10 agora, algo muito sério vai acontecer, porque o versículo começa dizendo que então veio a palavra do Senhor. Ou seja, aquilo que parecia que passou desapercebido, não passou. Aquilo que parecia que Deus havia aprovado, Deus não aprovou. E agora, o versículo de número 10 vai mostrar que antes de Deus falar, Deus observa. Repita comigo: antes de Deus falar, Ele observa. Então, aqui vai me deixar claro que Deus já tinha visto tudo. Só que Saul achava que estava tudo bem. O povo achava que estava tudo bem. Mas Deus estava observando. Saul obedeceu parcialmente. Justificou a sua desobediência. E quis manter a sua aparência espiritualizada. Mas Deus estava observando. Pastor, não estou entendendo. Deus, Ele tem o seu tempo de observação, para ver até onde você vai, até onde o seu povo vai. Porque muitas vezes nós achamos que viver uma vida errada e Deus não fazendo nada é como se Deus não estivesse vendo e como se Deus não viesse falar ou Deus não viesse fazer. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou apenas no tempo de observação. Ele observa para ver até onde vai. Ele observa até onde chega. O Senhor, Ele observa para dar tempo de arrependimento, para dar tempo que venhamos confessar, para dar tempo que venhamos nos arrepender. Mas o tempo de observação é tempo limitado. Quem está entendendo isso? Ainda que Saul havia desobedecido parcialmente e tinha justificado a sua desobediência e queria manter a sua aparência espiritualizada diante do povo, como se nada tivesse acontecendo, Deus viu o coração. Diga comigo: Deus viu o coração. Porque nós podemos convencer pessoas, nós podemos até enganar nas atitudes, mas Deus, Ele conhece como está o meu e o teu coração.
E na noite de hoje, o Senhor, Ele traz uma palavra para mim e para você, dizendo até quando nós vamos fingir uma aparência de espiritualidade, sendo que não estamos obedecendo de maneira total aquilo que Ele tem nos mandado e nos orientado, porque a direção é clara. A direção é clara. O Senhor, Ele dá uma direção clara para Saul. Eu amo Deus porque Deus, Ele é perfeito a ponto de nos dar uma direção clara, a ponto de que nós não venhamos conseguir justificar o porquê fizemos de maneira contrária. O Senhor nunca vai te deixar confundido com aquilo que Ele já te direcionou. O Senhor nunca vai me deixar e vai te deixar na dúvida sobre aquilo que Ele quer que venhamos fazer. A ordem é: mata todo mundo. A ordem é: não poupe nada, destrua tudo, acabe com tudo. Aí Saul achou por bem poupar o rei e guardar o melhor dos animais. Ele achou que desta maneira estava agradando a Deus, mesmo estando ciente de qual seria a direção de Deus. Não tem como achar que estamos agradando a Deus, sendo que nós temos a consciência da direção que Ele já nos deu e nós não estamos fazendo conforme ela. Não adianta se aparentar. Não adianta se justificar. Naquele grande dia não haverá justificativa. Quem está entendendo isso? O interessante é que enquanto estamos aqui, nós queremos justificar coisas para não fazer o que é certo. Eu justifico em pessoas, eu justifico em coisas, eu justifico até em Deus. Mas aquele grande dia não haverá argumento, haverá sentença. Eu vou repetir isso daqui para alguém entender. Naquele grande dia não haverá argumento, haverá sentença. Porque a direção foi clara. A direção foi clara. Deus já te orientou. Agora a desobediência é de responsabilidade sua. É de responsabilidade minha. E nós temos que assumir esta responsabilidade. Porque Deus jamais vai se responsabilizar por aquilo que está na minha e nas tuas mãos. Mas Ele se responsabiliza todavia pela sua palavra. Pastor, não estou entendendo. Eu vou dizer nesta noite: Deus, Ele se responsabiliza por sua palavra. E eu e você temos que nos responsabilizar pela nossa obediência. Quem está entendendo isso nesta noite, aplauda Ele bem forte. Saul quis espiritualizar a decisão, dizendo: mas eu poupei dos animais para sacrificar o Senhor. Saul quis espiritualizar a decisão. Mas eu poupei do melhor dos animais para sacrificar a Deus. Aí Samuel vai dizer: ô Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não posso justificar. Eu não posso espiritualizar a minha decisão. Se o Senhor disse que é para fazer e ponto final. Se o Senhor já direcionou, já está direcionado e ponto final. Deus não vai recalcular a rota. Deus já está dando a direção certa. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Eu e você queremos pegar atalho, mas Deus está dizendo: o caminho já está traçado. O ponto de partida e o ponto de chegada já está definido. Cabe você andar por onde eu estou ensinando, ou você vai ficar recalculando a rota até quando?
O que Deus está falando para Saul é algo muito certo. Eu estou te dando ponto de saída e eu estou te dando ponto de chegada. É para você fazer exatamente isso aqui que eu estou falando. Saul faz contrário e Deus só está observando. Aí Deus está dizendo para alguém hoje aqui: eu estou só observando. Eu já disse que não é desse jeito. Você está fazendo e está achando que está certo. Você está fazendo e está achando que Deus não está vendo. Deus está dizendo: eu estou vendo tudo, eu só estou observando. Eu só estou observando. O tempo da observação de Deus é o tempo onde o crente peca confortável. Porque deu certo uma vez, ele acha que vai dar duas, vai dar três, vai dar certo sempre. Mas é Deus só dizendo: estou dando tempo para você se arrepender. Porque depois de observar, eu vou começar a falar. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Porque depois que Deus observa, a Bíblia vai dizer: então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Deus está falando nesta noite. Agora Deus vai começar a falar: arrependo-me. E quando Deus se arrepende de quem escolheu? Ele está dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Eu me arrependo disso. Porque a direção foi clara, a ordem foi direta, a responsabilidade específica. Então Saul não errou por ignorância, ele errou por escolha. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quando Deus dá a direção para você, você nunca vai errar por ignorância, você vai errar por escolha. Quando você errar, não adianta falar: Deus, eu não sabia. Deus vai dizer: eu dei a direção clara, a ordem foi reta. Você errou porque quis errar. Com Deus não se barganha, com Deus não se argumenta, e muito menos se vence no argumento. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Você pode argumentar com o teu pastor, você pode argumentar com o teu líder, você pode argumentar com a tua mãe, com o teu pai, você pode argumentar lá com o seu patrão, com a sua patroa, você pode argumentar com o seu amigo, com quem você quiser, mas com Deus não se argumenta. Com Deus apenas obedece a direção que foi dada. Porque se você quiser argumentar com Deus, perderá no argumento. Não tem como argumentar com aquele que já deu a direção certa. Se ele disse para você sair da rodinha, porque você ainda permanece. Se ele disse para você abandonar a prostituição, porque você ainda permanece. Se ele disse para você abandonar o adultério, porque você ainda continua com o contatinho no WhatsApp. Se ele falou para você abandonar a promiscuidade, porque você ainda está se sujando dela. Se ele já disse para de beber, porque está bebendo. Se ele disse para de fumar, porque está fumando. Se ele disse para de cheirar, porque está cheirando. A direção é certa, apenas obedece. Já disse: não quero, eu não quero mais aquilo que te destrói, eu não quero mais aquilo que te afasta de mim. Renuncia, abandona. A direção é esta, a direção é clara. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Saul não está errando aqui por ignorância, Saul está errando por escolha. Por quê, pastor? Ele matou o povo, ele matou os soldados, ele só poupou o rei e o melhor dos animais, com uma boa intenção. Fala comigo assim: de boa intenção, o inferno está cheio. Porque uma desobediência parcial é uma desobediência total.
Uma desobediência parcial é uma desobediência total para Deus. Porque Deus não quer que nós venhamos cumprir apenas aquilo que nós queremos obedecer, mas que nós venhamos obedecer até aquilo que nós não queremos cumprir. Quem está entendendo isso nesta noite? Ele destruiu uma parte, poupou melhor, parecia que estava certo. Desobedeceu naquilo que não era conveniente, obedeceu naquilo que era conveniente. Está se identificando? A gente só obedece naquilo que é conveniente, mas naquilo que não é conveniente a gente não obedece. É muito fácil você obedecer aquilo que você quer fazer. É muito fácil. Isso não é obediência. Você já está fazendo porque você quer fazer. Obediência é fazer aquilo que lhe foi ordenado, mesmo que contrariado. Vou repetir isso daqui. Obediência é fazer aquilo que é ordenado, mesmo que contrariado. Não importa, obedecer só aquilo que convém não é obediência, é conveniência. Quem está entendendo isso aqui nesta noite? Ah não, eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Deus. E só faz aquilo que lhe agrada. Só faz aquilo que lhe convém. Mas quando contraria a carne, diz que é bobagem, não tem o porquê, não tem nada a ver, é radical demais, é fanatismo demais, porque você não quer fazer, porque não é conveniente você fazer. Quem está entendendo isso daqui? Obediência exige renúncia. Repita comigo: obediência exige renúncia. Senão não é obediência. Senão não é obediência. Enquanto está te beneficiando, você está gostando, você está fazendo. Mas quando Deus está dizendo: eu não quero obediência parcial, mas total, e isso vai incluir aquilo que você não quer fazer, você não faz. A direção é reta, a direção é clara. Quem está entendendo isso daqui? Porque o problema não está só em desobedecer, mas está em obedecer só aquilo que quer. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Então Deus está olhando agora para Samuel, observou e fala: Samuel, eu me arrependi de ter levantado Saul como rei. Eu me arrependi. A atitude dele me fez eu me arrepender. Quem está entendendo isso daqui? Então eu preciso aprender a obedecer aquilo que eu não quero fazer. O Senhor está mandando você orar, você ora, mas o Senhor manda você perdoar, você não perdoa. Orar você quer, perdoar você não quer. Está aqui dentro da igreja, mas não libera perdão. Tem raiva da mãe, tem raiva do pai, tem raiva da esposa, tem raiva do esposo, do filho, do ex, do amigo, do vizinho. E o Senhor está dizendo: você ora e não perdoa? De que adianta orar se não quer perdoar? O Senhor está dizendo nesta noite: ora, mas também perdoa. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Ah, pastor, mas eu não falo com ele, eu não falo com ela. Ah, eu não tenho como perdoar. E quem disse que perdoar está numa condição, está numa ordem? A Bíblia vai dizer na oração modelo: Pai, perdoa a minha ofensa, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Pastor, não estou entendendo. Perdão é condicional. Você quer perdão de Deus? Então aprenda a perdoar quem te ofendeu. Perdão é condicional. Se você não perdoa o teu irmão, Deus também não tem obrigação de te perdoar. Quer perdoar? Quer perdão? Seja perdoativo também. Quer perdão? Então aprenda a perdoar também. Tenha um coração perdoador. Aprenda a perdoar. Que se você não aprender a perdoar,
Você não está obedecendo de maneira completa. Deus manda orar, eu oro, pastor. Deus manda perdoar, eu já não consigo, não dá. Pastor, é para ir para a igreja, eu vou, mas se render, não quero. O Senhor não quer você pela metade. Está aqui na igreja, mas não está rendido. O Senhor quer rendição. Quem está entendendo isso daqui? Vem para a igreja, mas eu só trago a carcaça. A mente está lá fora. O desejo está lá fora. O interesse está lá fora. Eu venho para a igreja, mas não me rendo. Eu venho para a igreja, mas não me converto. Eu venho para a igreja, mas eu não quero abandonar o pecado. É desobediência. E Deus está dizendo nesta noite: eu quero totalidade. Não é metade. Não é metade. Não adianta estar aqui na igreja, mas não estar rendido. Eu prego sempre e volto a pregar. Traga o teu coração para o culto. Porque se você não trazer o teu coração para o culto, a sua carcaça apenas vai se cansar de estar aqui. Essa carcaça aqui, ela só vai se cansar de estar aqui. Mas se você trazer o teu coração para o culto, você sai daqui totalmente renovado pelo poder da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo nesta noite: eu quero que você ore, mas eu quero também que você perdoe. Eu quero que você venha para a igreja, mas também eu quero que você se renda. Quem está entendendo isso nesta noite, aplauda Jesus bem forte. Isso aqui é exatamente o que Saul fez. Orou, não perdoou. Foi para a igreja e não se rendeu. Louvou, mas não abandonou o pecado. Porque a gente tem costume de louvar aquilo que a gente acha bonito, mas na hora de viver não quer viver. A gente tem mania de falar: nossa, que letra de louvor bonita, vou louvar lá na igreja. Aí quando você está louvando na igreja, parece que tudo é lindo e maravilhoso. Mas quando você acaba de louvar, você não quer largar o pecado que está te esperando lá na porta. É ou não é? É ou não é? Sumiu glória, é normal, normal sumiu glória, normal. Normal. Porque a gente acha o louvor bonito, mas não quer viver o que o louvor está passando na mensagem. A gente gosta de vir para a igreja e levantar a mão, mas a mesma mão que levanta é a mesma mão que quer dar um tapa na cara de alguém lá fora. E o Senhor está dizendo nesta noite: é necessário se converter para que haja verdadeiramente uma transformação total dentro de você. Não adianta só obedecer pela metade, você tem que obedecer por completo. Quem está entendendo isso nesta noite? Para não ficar feio, vê se seu irmão está sorrindo, dá uma cotovada, disfarça, fala para ele: disfarça, disfarça, porque senão vai saber que é com você. Disfarça, disfarça. É ou não é? Olha a palavra: eu me arrependo, estou arrependido. Isso aqui é muito pesado. Deus falando que se arrepende de quem Ele escolheu. Eu me arrependo. Deus havia escolhido Saul, Deus havia ungido Saul, Deus havia dado oportunidade para Saul, mas a desobediência levou à rejeição. E o Senhor disse: eu me arrependo de ter levantado ele como rei, ungido como rei. Quem está entendendo isso daqui? Ah, pastor, mas Saul, ele tinha unção de rei, mas não substitui a obediência. Você pode ter unção de que você quiser, mas se você não obedece, Deus te rejeita do mesmo jeito.
Não é porque você tem unção de missionário, não é porque você tem unção de pastor, não é porque você tem unção de evangelista, não é porque você tem unção disso, daquilo, não é porque você tem óleo na cabeça, tem óleo no pé, tem óleo na mão, que você está isento. Se não obedecer, Ele te rejeita do mesmo jeito, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Então entende nesta noite, a tua unção não te leva para o céu, o que leva para o céu é a tua obediência. A tua unção não vai te levar para o céu, o que vai te levar para o céu é a tua obediência. É necessário obedecer. Ah, pastor, mas eu sou chamado. É chamado, mas não tem caráter. Não adianta de nada. Chamado não substitui caráter. Ah, pastor, eu sou chamado, mas é queimado lá fora. Compra e não paga, caloteiro, caloteira. Você pode ser chamado, pode ser chamada, mas ser caloteiro na praça, de nada resolve o teu chamado, a tua unção. Deus está dizendo essa noite: seja honesto antes de querer título. Seja honesto, tenha caráter. Tem que ter caráter. Saul tinha unção, chamado, tinha posição, mas Saul não tinha obediência, não tinha caráter e não tinha submissão. O que adianta? Tenho unção, mas não obedeço. Tenho chamado, mas não tenho caráter. Tenho posição, mas não tenho submissão. A tua posição não vai isentar a tua submissão. Eu vou repetir isso aqui para você entender. A tua posição não vai isentar a tua submissão. Aprenda a se submeter diante da ordem de Deus. Aprenda a se submeter. Ah, mas quem era Saul? Saul era rei. Saul tinha coroa, trono, exército, autoridade, mas não tinha obediência. Então, com tudo isso, ou por isso, foi rejeitado. Quem está entendendo isso daqui? Deus tinha se retirado de Saul. E o maior perigo aqui não é você perder a posição. O maior perigo aqui é você perder a presença. Pastor, não estou entendendo. O maior perigo aqui não é você perder a posição. O maior perigo aqui é você perder a presença. Tem muita gente com medo de perder a posição, mas não tem medo de perder a presença. Está pregando sem presença, está cantando sem presença, está profetizando sem presença, está louvando, levantando a mão sem presença. Está dizendo: não queira a posição, queira a presença. Porque independente da posição que você está, se não tiver presença, de nada vale. Mas se você tiver presença e não tiver posição, não tem problema. O Senhor estará contigo por onde quer que você andar. Diga-se menos posição, mais presença. Diga menos posição, mais presença. Saul estava no trono, coroa, exército, autoridade, achando que Deus se impressiona com performance. Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com eu aqui agora pregando para vocês. Deus não se impressiona com isso. Deus vai se impressionar com o que eu vou fazer depois que eu pregar. Porque é fácil subir aqui e pregar para vocês. Mas depois daqui, como que é? O Senhor está dizendo: a direção eu já dei, a orientação eu já dei, agora você precisa somente obedecer, ter responsabilidade com o que lhe foi
direcionado, responsabilidade com que lhe foi entregue. Quem está entendendo isso daqui nesta noite? Porque Deus não vai se impressionar com a tua voz bonita. Deus não vai se impressionar com os seus agudos. Deus não vai se impressionar com os seus melismas. Deus não vai se impressionar com a tua eloquência, com o teu grego, com o teu aramaico, com o teu dialeto. Deus não vai se impressionar com quando você fala no original, quer dizer, Deus não vai se impressionar com isso. Deus, Ele vai te estender as mãos e te cobrir de tudo aquilo que vier contra você, se você estiver na obediência. Na obediência. 1 Samuel 15:10 é o momento em que Deus decide confrontar a desobediência. É o momento que o céu vai reagir. Sabe o que eu quero dizer com isso? A cada ação gera uma reação. E o céu vai reagir conforme a tua ação. O céu vai reagir conforme a nossa ação. Quem está entendendo isso daqui? É o momento que a aparência cai. É o momento que tudo parece que se torna pó. Quando o céu reage, aquilo que parece que é verdade, Deus mostra que é mentira. Aquilo que é aparência boa, Deus mostra que é ruim. Aonde que tudo parece que está de pé, quando o céu reage, tudo cai. Porque onde há desobediência, não haverá prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todas as áreas da sua vida abençoada. Isso é prosperidade, é você ter todas as áreas da sua vida abençoada. Porque do que adianta ter dinheiro e não ter saúde? De que adianta ter mansão e ter um casamento destruído? De que adianta ter um belo travesseiro de pena de ganso, se quando você deita a cabeça nele não consegue dormir? Eu não estou falando de bem material. Prosperidade é bênção de Deus em todas as áreas. E quando você vive na desobediência, você não consegue viver a prosperidade, porque Deus não te entrega totalidade. Quem está entendendo isso nesta noite, aplauda Ele bem forte. Deus quer obediência completa. Deus Ele quer coração quebrantado, submissão verdadeira. Deus Ele quer eu e você completo. Se Saul tivesse se apresentado dizendo: Senhor, me perdoa, eu fiz errado, me perdoa. Mas ele disse: eu fiz para sacrificar o Senhor. Em nenhum momento eu reconheci o seu erro. Sabe qual é o teu problema? Achar que está certo em tudo. E justificar para não pegar mal. Porque eu não posso mostrar que eu errei. Eu não vou dar o braço a torcer. Seu orgulho. E foi por causa desse sentimento que Satanás foi expulso do céu. O que vai te deixar fora do céu não é o pecado. O que vai deixar fora do céu é você não reconhecer que é pecador. Quem está entendendo isso daqui nessa noite, você coloca de pé e aplauda Jesus bem forte. Repita comigo:
Obedecer pela metade é desobedecer por completo. Se você gravar isso, valeu a ministração. Obedecer pela metade é desobedecer por completo. Então é melhor nem fazer muito esforço. Vai pro mundo mesmo. Porque o Senhor não quer você pela metade, Ele quer você por completo. A pregação do Evangelho é a pregação que vai nos confrontar a todo momento, tá? Se você estiver num culto onde está pregando muito que você vence, que você ganha, que você é lindo, que você é vítima, que você é coitado, que você é injustiçado, sai de lá. Porque isso não vai te forjar cristão. Isso vai te forjar falso cristão. Porque nós não estamos aqui para ser amaciados, estamos aqui para ser confrontados. Até porque se fosse para ser conforto, a Bíblia seria comparada a travesseiro, mas a palavra de Deus é espada. Quem está entendendo isso daqui? Então se a espada é para guerrear, não é travesseiro para você deitar a cabecinha e descansar, se acomodar. É espada, ela vai vir para cortar, e ela corta aí e ela corta aqui. Quem está entendendo isso nesta noite? Então abandone o seu pecado. Abandone hoje o que Deus já mandou você abandonar e você ainda está cultivando. Abandone hoje. Ah, pastor, mas é só uma conversinha. Você está dizendo, eu não estou me alegrando dessa conversinha. Ah, pastor, mas é uma mágoa. Você está dizendo, eu não estou me alegrando dessa mágoa. Hoje é dia de perdoar. Ou você quer que Deus se arrependa de você? Quando Deus se arrepende de quem escolheu. Você já imaginou Deus falar, eu me arrependo de você? Deus olhar para mim e falar, eu me arrependo de você, Daniel. Me arrependo de ter te colocado como pastor. Que cruel, que pesado. Como que seria ouvir da boca de Deus, eu me arrependo. Eu me arrependi de ter te criado. Eu me arrependi de ter te colocado naquela posição, porque quando eu te coloquei, você mudou teu coração. Eu me arrependo de ter feito isso por você, de ter te colocado em tal lugar, porque depois que eu coloquei, você mudou, você se endureceu, você se ensoberbeceu, você se orgulhou, você se afastou, você virou as costas. Deus está dizendo, eu observo, eu falo e eu ajo. Deus observou, Deus falou e Deus agiu. Aproveite enquanto Ele está observando, que daqui a pouco Ele começa a falar e começa a agir. Ele só está observando, só está passando o olho, está dizendo, eu estou vendo. Se arrepende, vou te dar tempo. Vai continuar? Então agora eu vou falar. E não só vou falar, eu vou agir. Por que Deus fala e Deus age, pastor? Porque Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Se Ele falar, vou fazer, já era. Quando você cai na mão do diabo, Deus te tira. Mas quando você cai na mão de Deus, eu quero ver quem tira. A Bíblia vai dizer, coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Coisa horrenda é. Porque na mão do diabo tem ele para te tirar. Agora na mão dele, ninguém consegue. Então está dizendo, eu estou observando, não espere eu falar. Porque se eu falar, eu vou agir. Porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Se você não tem compromisso com a tua palavra, Ele tem compromisso com a palavra dele. Quem está entendendo isso daqui?
é necessário ter comprometimento. É necessário obedecer por completo. E aqui na frente só vai vir aqueles que querem obedecer a Deus por completo. Cadê você?